lá para o livro para a carta de 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 1. Eu creio que Deus já está, falando, ministrando aos corações de vocês, e vai continuar ministrando aos nossos corações também, amém? 2 Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 1. E eu vi que mudou alguma coisa aqui, hein? Nossa, ficou bonito, gente. Oh, meu Deus, nossa, eles subiram a régua, hein? Ah, muito bom. Ficou lindo, Deus abençoe. Vamos lá? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. Amém? Nós olhamos, para essa carta aqui do apóstolo Paulo e percebemos que Timóteo e Tito são cartas diferentes, especiais no sentido de que são chamadas cartas pastorais, dirigidas pelo apóstolo Paulo para Timóteo e Tito, que estavam ali incumbidos de exercer essa função do pastoreio sobre as igrejas. Mas, antes de falarmos de Timóteo, vamos falar um pouquinho de Paulo, porque aqui é o resultado tanto da evangelização quanto do discipulado feito pelo apóstolo Paulo. Se nós lembrarmos ou voltarmos um pouquinho lá para o livro de Atos, capítulo 9, ou um pouquinho antes, Atos 6, 7 e 8, nós vamos ver que estava acontecendo um crescimento da igreja extraordinário promovido pelo Espírito Santo. A igreja permaneceu em oração, foram cheios, eles estavam vivendo em comunhão, e o resultado, a Bíblia vai dizer para nós, lá no capítulo 2, que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam de ser salvos. Mas haviam ali também os inimigos da igreja, os inimigos do Evangelho de Deus. E um deles era Paulo. Zeloso, homem religioso, fiel, como nós lemos aqui, aquilo que aprendeu dos seus antepassados, a religião, a lei, naquilo que era possível ser capacitado humanamente e espiritualmente, naquele sentido, um homem sem defeito, um homem perfeito. E, talvez, também, perfeitamente orgulhoso da sua religiosidade sem defeito. E por ser tão zeloso e por ser tão dedicado naquilo que ele cria, ele se viu no dever de perseguir aqueles que estavam indo contra o judaísmo, contra a religião da época. E ele era tão zeloso que ele não queria só pregar contra, ele não queria só se opor, ele queria garantir que os cristãos não iam continuar pregando a Jesus, ou seja, precisamos exterminar esses crentes. Então, não só participava dos movimentos de perseguição, mas também, juridicamente falando, quando era necessário, ali nos nossos dias, a gente costuma dizer, dar uma canetada. Então, se precisasse, Paulo também dava uma canetada para garantir
que os cristãos seriam mortos. Mas, mesmo sendo zeloso, sendo tão perfeito na sua ótica, e tão orgulhoso da sua santidade, da sua fé, e a gente não conhece ninguém assim, né, gente? A gente não conhece ninguém que é religioso e tem tanto orgulho de ser crente, né? Eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não roubo, o Senhor me escolheu. Ele tem tanto orgulho que acaba sendo pecado, né? E nós vemos que ele é encontrado no meio do caminho, num caminho de perseguição. O próprio Jesus se revela a ele, ele tem ali um encontro, ele fica por alguns dias cego. Aí Deus dá ali instruções para homens, para Ananias e tantos outros ali que vão acompanhá-lo nessa caminhada, dizendo, olha, eu escolhi esse homem, sei, né, que é perseguidor, mas para mim ele é um vaso escolhido, ele vai ser alguém muito importante aí na pregação do Evangelho. E mesmo os homens naquela época temendo, vão lá, oram por ele. Depois Barnabé faz, né, esse papel de anfitrião, porque quando ele chega, né, vamos imaginar aqui que, de repente, o pastor Cláudio está aqui e alguém fala para eles, pastor Cláudio, o senhor nem sabe quem se converteu. Quem? Paulo. Não acredita. E outra, ele está querendo congregar aqui em Guarulhos. Misericórdia. Aí chega ali na porta, né, os irmãos recebem ali com muito carinho. Bom dia, sejam bem-vindos. Qual o seu nome? Meu nome é Barnabé. E eu trouxe aqui um irmão. Qual o seu nome, irmão? Paulo. Misericórdia. Aí o obreiro já faz um bilhetinho lá, né, traz no púlpito. Pastor Cláudio, Barnabé e Paulo estão aí. Brincadeiras à parte, Barnabé faz essa ponte, né, de introduzir o apóstolo Paulo no meio dos discípulos, para que aquele mal-estar, aquela dúvida, né, será que converteu mesmo ou não, fosse quebrado e ele pudesse caminhar com os discípulos de Jesus. Mas o bom é que esse zelo, essa vontade, esse amor, essa dedicação continuam, e Paulo vai, né, agora no sentido inverso, pregar a Jesus, discipular, faz as suas viagens missionárias, faz questão, né, de combater ali as falsas doutrinas, e ele não mede esforços, então, agora, né, na direção do Espírito Santo, de pregar o Evangelho. E, como não havia, né, como há hoje na nossa época, trem, metrô, carro, Uber, etc., né, ele faz ali as suas viagens com as possibilidades da época, mas não mede esforços para pregar o Evangelho. Em uma dessas pregações, a sua avó, Lloyd, é alcançada pelo Evangelho, a sua mãe, Eunice, é alcançada pelo Evangelho, e tantos ensinamentos que elas já traziam para eles, né, desde o início, porque era uma família judia, quanto agora o de Cristo alcança também a Timóteo. Timóteo caminha um pouquinho com o apóstolo Paulo ali durante um período. Paulo vai preso, é solto, depois vai preso, enfim. E, por esse caminhar, por esse discipulado e por ver, né, a dedicação, o coração puro de Timóteo, ele entende que é possível colocar Timóteo como responsável por uma igreja, e essa igreja é a igreja de Éfeso. Pois bem, dito isto, nós vamos compartilhar um pouquinho hoje sobre uma fé geracional. Amém? E eu estou vindo hoje oficialmente com status novo, né? Eu não lembro se eu vim aqui antes da Daça estar grávida ou não, não lembro. Eu sei que eu vim aqui, acho que foi o ano passado. E semana passada ela completou, minha netinha completou 1 aninho, tá? Então vocês me respeitem que agora eu sou vovó. Não parece, mas nós somos avós, tá? Então agora eu estou falando de um outro nível para vocês, tá bom? Então nós vemos o quê? Existe um cuidado de Deus sobre a vida de Timóteo e também um propósito para que ele seja preparado para esse chamado específico. Ele recebe tanto no seu lar, da sua avó e da sua mãe, esse cuidado, essa semente, esse discipulado, quanto também
do apóstolo Paulo. Ele é cuidado, ele é orientado, ele é discipulado. E ali ele vai sendo forjado para ser, de fato, um homem de Deus, para ser, de fato, um servo de Deus. Tanto que Paulo vai dizer, né, no versículo aqui que nós lemos, nos versículos que nós lemos, que ele lembra, que ele se alegra, o coração dele se alegra quando ele pensa a respeito de Timóteo, como a fé dele é uma fé íntegra e como isso veio de geração em geração. E aí a gente pensa, fé, como que a gente encontra fé? Como que a gente vive fé? Ou nós temos uma fé que vem, né, nesse sentido de tradição. O meu avô, a minha avó, meu bisavô era católico, era espírita, enfim, né? E aí minha mãe foi, e aí eu fui. Então, é algo que vem, às vezes, muitas vezes, de uma forma natural, né? Todo mundo da família ia, né, numa determinada religião, seja cristão ou não. Então, né, os demais começam a ir também. E aí a gente entende que é uma fé meio que tradicional, né? E aí, se a gente pensa, como que as pessoas herdam essa fé? Pelos testemunhos, né? Muitas vezes a gente pensa lá no passado, né? Como que as pessoas compartilhavam a fé? Não tinha Bíblia, não tinha notebook, não tinha internet. Então, muitas vezes, lá no início, era a tradição da oralidade. Uma geração transmitia à próxima geração os feitos de Deus, né? Ou de outras religiões, enfim. Por registros, né? Lembra lá do tempo das cavernas? Né? As experiências, né? As tradições, as histórias. Então, isso vem de uma forma meio que automática. E, às vezes, a gente não entende muito bem nem porque que crê naquilo, mas todo mundo da família crê, a gente crê também, né? Já nasceu assim. Ou nós herdamos ou vivemos uma fé que vem pela experiência, pela vivência, né? Então, a pessoa, às vezes, tem uma religião X, ou nem religião tem, ela ouve a mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho entra no coração, ela é transformada por aquela palavra, ela tem uma vivência, uma experiência com Deus, e, a partir dali, ela passa a crer em Jesus e começa a viver com Jesus, né? Um cristianismo autêntico, verdadeiro. E, a partir daí, o que acontece? Nos é incumbido essa missão de transmitir para as próximas gerações. Porque, se nós olhamos a palavra, irmãos, nós vamos ver que nenhum homem ou nenhuma mulher carregou, exceto Jesus, né, a mensagem plena do Evangelho. Porque a revelação de Deus para nós, ela vem sendo gradativa ao longo da história, ao longo dos feitos de Deus que nós vemos registrados na palavra. Então, é gradativa. Vem lá desde Abraão, né, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, e etc, etc. Então, cabe a nós essa responsabilidade também de levar essa mensagem adiante. Mas tem algo que nós precisamos entender a respeito disso. E que Paulo orientou Timóteo, assim, se você for ler, você vai ver que é uma preciosidade essa carta. Orientou, assim, em vários detalhes. Mas nós vamos ver que havia necessidade de fazer isso da melhor forma, com excelência, e levar essa mensagem para frente. Timóteo estava diante de muitos desafios, que às vezes eu e você também vamos experimentar. Alguns deles, o desafio de ser novo. Paulo dizia, olha, Timóteo, as pessoas vão duvidar de você, às vezes, porque você é muito novo na fé. Mas ninguém pode desprezar você pela sua mocidade. E, às vezes, a gente também enfrenta esses desafios, não é, irmãos? Porque é uma criança ou um adolescente, mas quem é ele que vai pensar, que vai pregar, que vai me exortar? Aí, essa pessoa, né, de mais idade, nossa, mas o que esse irmão está fazendo aí? Não percebeu que a época dele já passou, já era? Não é assim?
Mas não importa se somos jovens, se somos, né, de mais idade, porque a Bíblia vai dizer para nós lá no livro de Salmos, que ainda na velhice nós daremos frutos, amém? Então, o primeiro desafio era da idade, e às vezes a gente enfrenta isso. Ah, mas eu acho que o meu tempo de fazer isso já passou. Ah, mas eu acho que eu ainda não estou tão preparado. Nosso tempo é hoje, irmãos, a nossa hora é agora, e é já, né? Porque nós estamos aí vivendo talvez os últimos dias. Outro desafio que Timóteo precisava enfrentar, que eu e você também precisamos. E Paulo diz isso para ele várias e várias vezes ao longo da carta. Timóteo, você vai precisar combater as falsas doutrinas. Timóteo, você vai precisar ter um conhecimento de Deus, da palavra de Deus, ter uma vida com Deus para você ter discernimento e autoridade para combater isso que as pessoas estão dizendo que é o Evangelho. Parecido com os nossos dias ou não? Parece Evangelho, tem cara de Evangelho, tem cheiro de Evangelho, tem um evangeliquez, mas não é, né? Como eu falei ontem para os mais antigos, quem nasceu no século passado, é o Denorex, né? Parece, mas não é. Então, Timóteo, você vai ter que ter esse discernimento, porque às vezes as pessoas vão ouvir ou vão chegar na igreja, pessoas, profetas, líderes, trazendo essas falsas doutrinas e você vai precisar combatê-las. Outro desafio que Timóteo precisava enfrentar, que eu acho que talvez esse seja um dos maiores, meu e seu. Paulo disse para ele diversas vezes, Timóteo, você vai precisar permanecer fiel. Você vai ser tentado muitas vezes, Timóteo, a desistir, a fazer, talvez, levar o seu ministério de qualquer forma, a fazer, né, aí meia boca, ou no meio do caminho você vai, talvez, se questionar, querer olhar para trás, mas você vai precisar, Timóteo, permanecer fiel. Talvez para nós, irmãos, isso seja um grande desafio da nossa vida cristã. Não é crer, é continuar crendo. Não é vir na igreja, é continuar vindo. Não é orar, é continuar orando. Para quem é casado, não é casar, é permanecer casado, amém? É o permanecer, o perseverar, que João vai dizer para nós lá no capítulo 15. Se você permanecer em mim, se você perseverar, você vai dar frutos. Então, para nós hoje, irmãos, na nossa sociedade que nós vivemos, essa sociedade doida, né? Dessa pós-modernidade aí, que todo mundo pode ser tudo a toda hora, a qualquer instante. Permanecer é um desafio. Tanta informação, tantas notícias, tantas coisas, as redes sociais, e se nós não tomarmos cuidado, nós somos levados de um lado para o outro, nós vamos ficando perdidos, e isso vai trazendo para nós cada vez mais fraqueza espiritual. Então, Timóteo, Igreja de Guarulhos, eu, pastor Luciano, precisamos permanecer firmes. Um outro desafio que Timóteo enfrentava, Paulo disse para ele, Timóteo, você vai ter que se apresentar diante de Deus e ser diante de Deus um obreiro aprovado. Não é só um obreiro, é aprovado. E às vezes na nossa caminhada cristã a gente começa servindo ao Senhor com alegria, não é, irmãos? E aí a gente, no meio do caminho, começa a servir por obrigação. Ah, eu vou porque eu tenho que ir, eu vou porque eu estou na escala, eu vou porque não tem ninguém para fazer, porque se tivesse eu não ia, eu vou porque se eu não for o pastor vai me puxar a orelha. Não é? Aqui eu tenho certeza, não é, Marta, que não acontece isso.
Só lá na Vila Formosa. E aí, olha que revelação que Deus me deu agora, fresquinha. Quem que cuida aqui da limpeza? As irmãs da limpeza, ou os irmãos, ou reveza? Eu vou usar como ilustração, tá? Vou usar como ilustração. O irmão ou a irmã da limpeza reclama porque eu venho limpar a igreja, porque ninguém me ajuda a limpar a igreja. Eu limpo a igreja, os irmãos sujam, eu lavo o banheiro, os irmãos usam o banheiro, e tal, e tal, e tal. Quer saber? Não vou mais. Eu vou ensaiar e ninguém liga, ninguém vem, o Ministério de Louvor atrasa, o pessoal não vai, no final das contas eu tenho que cantar, ministrar, passar oferta, pregar, ir lá na frente, aceitar Jesus. Mas a gente precisa ser aprovado, continuar servindo com alegria, com amor, com dedicação, não porque estamos numa escala, não por obrigação, porque servimos aquele que nos amou primeiro. Não servimos para conquistar algo, nós servimos porque já fomos alcançados e conquistados por Cristo. Somos aquele que não teríamos obrigação de servir, entre aspas, mas somos o servo da orelha furada. Eu não preciso, Senhor, entre aspas, né? Mas eu vou voltar e vou te servir por amor até os últimos dias da minha vida. Servir como obreiro aprovado, que não tem do quê? Que maneja bem? Servir como obreiro aprovado, não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem, tem habilidade. Não é só você ter a Bíblia, você tem habilidade com a sua Bíblia? Não é só você ter a sua Bíblia no celular, onde quer que seja. Você tem habilidade em manejar essa palavra? Quem aqui gosta de cozinhar? Aleluia. Depois do iFood, né? A nossa vida é uma. Antes de Cristo e depois de Cristo. A nossa vida é uma. Antes do iFood e depois do iFood, né, gente? Mas, se você der uma faca na mão de uma pessoa que não tem habilidade para cortar batata, ela vai demorar 3 horas para cortar uma batata. Estraga a batata, vai ficando preta, é isso mesmo. Mas se você der na mão de alguém que tem habilidade, em 5 minutos ela cortou a batata. Se você der essa mesma faca nas mãos de uma pessoa mal intencionada, ela pode se tornar uma arma e matar alguém. Então a questão não é ter ou não, saber ou não, conhecer ou não, a questão é, sabemos manusear a palavra? A palavra como uma espada. Estamos habilitados? E aí Deus deixa para mim e para você essa pergunta. Nós estamos aprovados nesse sentido? Ou nós só usamos, ou lemos, ou lembramos que temos que ler a Bíblia no culto? Nós não podemos sobreviver só da comida do domingo. Alguém aqui come só de domingo? Ufa! A gente ainda não virou anjo, né, irmãos? Ainda tem que tomar café, almoçar, café da tarde, jantar. Espiritualmente é a mesma coisa. Aí vamos ficando fracos espiritualmente, vamos ficando anêmicos, e aí nós começamos a colocar a culpa em tudo e todos. Porque a igreja não sei o quê, porque o sermão está fraco, porque isso, porque... A culpa é de todos, menos nós. E aí, Deus nos traz nessa manhã para essa responsabilidade. Ultrapassar as barreiras da idade, combater falsas doutrinas, se manter fiel e ser um obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade. E aí, quando nós vamos pensar nessa incumbência que é geracional, né, nessa fé, nessa responsabilidade, nesse desafio de Timóteo,
Nós temos que entender que a mensagem é maior que o mensageiro. A mensagem é maior que o mensageiro. O evangelho é maior do que eu e você, é maior do que as nossas dificuldades, que as nossas crenças, que as nossas certezas, que as nossas dúvidas, que os nossos pecados. Não tem nada a ver conosco. É tudo sobre Jesus. E diz alguém, né, eu não sei quem disse essa frase, eu já vi o Douglas Gonçalves dizendo, então não sei se é dele, mas quem souber depois a gente dá os créditos. Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Se eu não cuidar do cavalo, não consigo levar. Deus me deu uma mensagem e um. Se eu não cuidar do cavalo, eu não consigo. E se você for ler, nós não vamos ler agora, né, para respeitar o tempo, em nome de Jesus. Você vai ver também que Paulo instrui a Timóteo. Timóteo, você tem uma responsabilidade. Como você foi alcançado, sua fé vem aí do seu ambiente familiar, dessa tradição, mas você também precisa ir para fora, né? Alcançar sua família, seus pais, sua mãe, seus primos, seus avós, mas também alcançar aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho. Mas entre essa ponte, né? Entre esses dois lados da ponte, tem você, Timóteo. Timóteo, você precisa cuidar de você mesmo. Isso que você está ouvindo, pregando, vivendo, enfim, tem que ser uma verdade primeiro para você. Sabe por quê? Senão você vai correr o risco, Timóteo, de ter pregado para muitas pessoas e ter perdido a sua própria salvação. E aí eu te pergunto, para você, para mim, para todos nós. Nós temos nos cuidado, irmãos? Nós temos cuidado de nós mesmos? Nós temos cuidado da nossa vida espiritual? Nós temos cuidado das nossas emoções? Nós temos cuidado do nosso físico? Não responda, pelo amor de Deus. Nós temos nos cuidado, irmãos? Ou nós somos aquela pessoa que é um bom vendedor, mas nunca experimentou o próprio produto? O Evangelho não diz respeito a marketing. Diz respeito à vivência. Ou nós somos aquele médico que receita um remédio para todo mundo, mas que nunca tomou, ou se precisasse tomar, nunca tomaria daquele remédio que receitou. Paulo diz, Timóteo, é só isso que você tem pela frente. Mas se você descuidar desse ponto, você vai sofrer. Cuide das suas emoções, cuide da sua vida espiritual, cuide do seu físico. Senão, você, né? Que é essa pessoa que vai levar, vamos pensar no sentido lá da era lá medieval, os mensageiros, né? Quem aqui assistiu Shrek? Vamos pensar no mensageiro, não é? Tem uma mensagem lá. Então, tem o mensageiro, tem a tropa que acompanha ele, tem o cavalo e o pergaminho. Se você não tiver o meio, você não vai conseguir chegar e abrir o pergaminho. E o meio somos nós mesmos. O meio somos nós mesmos. E Paulo vai dizer mais adiante, não vou ler aqui só para a gente ganhar tempo. Ele vai dizer para Timóteo, se você fizer isso, se você cuidar de si mesmo,
você vai salvar não só você, mas aqueles que te ouvem. Faça isso, Timóteo. Faça isso. E interessante que Paulo não perde de vista essa necessidade de levar o evangelho adiante. E como um bom discipulador, né, nós vamos ver ao longo da carta que ele muitas vezes vai chamar Timóteo de filho. Meu filho, meu filho, meu amado Timóteo, meu filho. E ele vai dizer para nós, lá no capítulo 2, versículo 1 e versículo 2, na mesma carta, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Timóteo, se fortaleça. Isso que você está ouvindo, aprendendo de mim, compartilhe e transmita a outras pessoas que sejam idôneas, fiéis, para que elas também transmitam a outros e a outros e a outros. Deus escolheu Moisés como libertador, mas Moisés não fez a obra sozinho. Precisava do Josué conquistador. Deus escolheu Elias para um ministério profético, mas ele não cumpriu esse ministério profético sozinho. Precisava de um Eliseu para vir após ele. Deus escolheu João Batista para ser a voz que clama no deserto, para anunciar a vinda de Jesus, para anunciar o Salvador. Mas ele mesmo, quando vê o ministério de Jesus despontando, ele fala: gente, não sou eu não, ó. É esse aí, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E importa que ele cresça e eu diminua. A revelação do Evangelho de Deus para nós é gradativa ao longo da história, ao longo do tempo e ao longo das nossas vidas. Ninguém leva a mensagem completa sozinho. E aqui a gente pode usar a figura daqueles que fazem esportes, corrida, atletismo. E eu sei que vocês têm um pastor que cuida da saúde física. Às vezes eu vejo alguma coisa lá de corrida, alguma coisa assim. Eu falo: ó, o pastor Cláudio está. E quem sabe, quem vive, quem tem essas práticas, sabe que alguns esportes, eles têm, ou a equipe, ali tem um objetivo comum. Quem gosta de futebol sabe, que às vezes tem um jogador que é mais fominha, ele quer lá pegar a bola, ele quer fazer o gol, ele quer fazer tudo, mas não é disso. Pensa naqueles que fazem parte lá daquelas competições de atletismo. Ele corre até um determinado momento da competição e dali para frente é o outro. E dali para frente é o outro. Ou, em outras corridas aí de outros países, enfim, outros esportes, alguém precisa passar o bastão. E nós precisamos também discernir, irmãos, enquanto servos de Deus, enquanto pessoas que precisam levar essa mensagem que é maior que todos nós, não só quando é tempo de nós começarmos algo, desenvolvermos algo, tão importante quanto saber a hora de começar, é saber a hora de parar. Ou transicionar. Será que é tempo de eu e você passarmos o bastão para alguém? Será que é tempo de eu e você entendermos que
a revelação que Deus deu para nós da sua obra vem até aqui, a partir de mim. Será a Dace, depois da Dace a Sofia, e depois da Sofia, né? E eu não posso segurar o bastão só para mim, porque senão eu vou interromper esse fluxo. Ou, melhor, eu tenho a responsabilidade de capacitar a outros, de passar para outros, de treinar outros, senão esse vácuo fica no meio da história. Para quem nós vamos passar o bastão, irmãos? Ou o ministério é meu, só eu que faço, só eu que aconteço, só eu que sei. Ah, porque você não chama ninguém, não, porque ninguém faz que nem eu. E se for para fazer mal feito, eu prefiro fazer. Nossa, perfeitinho de Jesus. Não, porque assim, eu passo para alguém, a pessoa não... Irmãos, nós precisamos abaixar a nossa régua no sentido de ensinar, estar, seja com criança, qualquer pessoa que você está ensinando, treinando alguma coisa, ela tem o direito de errar. Ela tem o direito de fazer coisas que talvez não são excelentes aos seus olhos, mas ela nunca será excelente se ela não tentar. Ela nunca será excelente se ela não fizer. E entre o processo de aprender, né, e concluir, chegar no resultado, o erro existe. E o erro precisa existir porque faz parte do treino. Será que não é egoísmo da nossa parte? Ou às vezes a gente faz que nem a criança ou adolescente. A mãe, o pai reclama. Esse menino não faz nada, não lava uma louça, não lava um tênis, não sei o quê, tudo eu, tudo eu. Mas quando o menino, a criança vai fazer, você não deixa ele fazer? Está lavando a louça. Deixa que eu faço. Você é muito lerdo. Lavou o tênis igual o seu nariz. Não vai lavar mais, porque vai para a igreja com esse tênis sujo, vão falar que a sua mãe é porca. Eu lavo agora. Então, a gente tem que decidir, né? Ou a gente lava, ou deixa ele lavar do jeito dele, da forma dele. Às vezes, mulher, a gente reclama, né? Que meu marido não ajuda, não fica com a criança, não leva a criança para passear. Aí, quando leva, a gente fica desesperada. Porque a gente coloca a camiseta branca, os shorts jeans, o tênis combinando com a cor, penteia, faz o topete. O pai vai sair com a criança, não precisa nem tomar banho, só põe o chinelinho, tá bom. Mas essa roupa, não, está vestido. A criança não penteou o cabelo, não escovou o dente, está com o olho cheio de remela, e a gente quer dar banho na criança, fazer a criança sair cheirosa. E o pai só quer um chinelo. Aí leva a criança, chega em casa, comeu o quê? Um pastel, tomou um sorvete, a gente quase infarta, né? Mas eu não deixo ele fazer porque ele faz tudo errado. Ele faz errado ou ele não faz do jeito que você quer que ele faça? Porque tem que ser do seu jeito. Porque tem que ser do meu jeito. Porque a gente é difícil, né, irmãs? Às vezes a gente é um pouco difícil, né? Não é verdade? Só um pouquinho. Como diz o mineiro, só um tiquinho. E aí, nesse processo, irmãos, vai caber a mim e a você a paciência de entender que estamos aprendendo, estamos treinando, ou sendo treinados, ou capacitados, mas não sabemos tudo. Mas graças a Deus que temos um mestre, que temos o Espírito Santo que nos guia, que nos ensina toda a verdade. E às vezes a gente impede, não dá espaço para as pessoas crescerem na igreja, porque a gente quer que as pessoas cheguem perfeitas. A gente quer que o peixe chegue limpo, de preferência temperado, fatiado numa bandeja. Não é? Porque a gente não gosta de limpar peixe. Deus me livre de limpar peixe. O sangue de Jesus tem poder. Tirar escama, tirar osso, tirar espinho, aí o cheiro do peixe é ruim, né? A gente não quer ter esse trabalho. Graças a Deus, louvado seja Deus, irmão. Mas no Evangelho, né?
tirando as suas devidas proporções, muitas vezes é dessa mesma maneira. E nós precisamos pedir para o Senhor esse discernimento. Senhor, qual é o momento? É o meu momento de transicionar? É o meu momento de parar? É o momento de caminhar com alguém, trazer para o meu lado para discipular? Porque eu sei que talvez Deus vai me chamar para fazer outra coisa e precisa ter alguém aqui para fazer aquilo que eu faço. Uma hora eu vou partir e precisa ter alguém para pregar o evangelho que não vai ser eu. Uma hora, talvez, vocês vão estar aqui, vão estar em outra cidade, não sei, vão abrir uma congregação e vão precisar de pessoas para fazer o que cada um faz. Multiplicar talentos, impor as mãos sobre outros também, para que Deus libere, né, os dons, como foi com Timóteo. Timóteo, você é o evangelista, as mãos foram impostas sobre você. Não despreze esse dom que você recebeu. E quando nós falamos dessa fé geracional, passa por mim e por você também, que são avós, que são mães. Nós temos uma influência gigantesca na vida da nossa família, dos nossos filhos, do nosso marido, de quem convive conosco. E o melhor presente que muitas vezes nós podemos dar para os nossos filhos é a mensagem do Evangelho. O poder que nós temos enquanto mães de semear essa mensagem no coração dos nossos filhos é gigantesca. Mas não podemos esquecer que, assim como uma plantinha, quando está, né, ali crescendo, é um pouco frágil, geralmente se coloca o quê? Um bambuzinho, um pedacinho de madeira do lado, não é? Amarra ali um fiozinho para que ela cresça num determinado. Então, muitas vezes será eu, você, ou às vezes será o pai, ou às vezes será o líder de jovens, ou às vezes será o líder de casais, o pastor, o discipulador. Alguém vai precisar estar junto dessa plantinha para que ela cresça íntegra e no sentido certo. E passar essa mensagem de geração em geração, porque nosso Deus se revela e é um Deus de geração em geração. Amém, irmãos? Que Deus continue ministrando aos nossos corações essa palavra, que Deus nos dê discernimento de que momento nós estamos, que nós não estejamos, né, com a semente na mão, apodrecendo, sem plantar. Ah, mas não dá fruto, mas tem que plantar. Se não plantar, né, na mão não dá fruto. Ou a gente está comendo toda a semente, né? Come um pouquinho, mas deixa um pouquinho para plantar. E que Ele nos faça ser aquela pessoa que não retém de fato, mas passa o bastão, o ministério, a mensagem do Evangelho, aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Amém? Irmãos, mais uma vez eu quero agradecer pelo convite. É sempre muito bom estar com vocês. E eu creio que Deus hoje falou de diversas formas nesse culto. E tenho certeza que cada um de nós, né, vai levar para nós aí a nossa porção, né? Seja de encorajamento, seja de exortação, enfim. Mas o importante é que Deus fala e corrige aquele a que Ele ama. Então, saímos daqui, acredito que todos nós, com a certeza de que somos amados por Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.